Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do YouTube. Eu sou Ítalo Luigi e você está no canal da Informática Avançada, né? E hoje, né, eu vim falar sobre o hardware do Nintendo Switch, desmentir algumas coisas que estão falando sobre o hardware e tentar explicar melhor pra vocês como funciona essa bagaça, né? Bom, a primeira, né, o Nintendo Switch tem um hardware fraco? A verdade é sim e não. Se a gente for olhar como console portátil, até que dá pra levar, mas se você levar como console de mesa, ele é um pouquinho fraco, mas nada que uma boa otimização não funciona. Primeira coisa, né, que é uma coisa errada que eu vejo que as pessoas falam, né, as pessoas querem comparar o Xbox One e o PS4 com relação a hardware com o Switch, mas isso é totalmente diferente por um simples motivo: ele tem arquiteturas diferentes. A arquitetura do PS4 e Xbox One são x86, praticamente um PC. E o Switch tem a arquitetura ARM, que é equivalente a de celular. Para quem não sabe, a arquitetura ARM ela é bastante bem otimizada se você souber fazer. Tem menos núcleos, entendeu? Eu acho que tem 4 ou 2 núcleos ou 8 núcleos, né? Tem que ver o X1 como é que funciona direito, entendeu? Então, para programar jogo é melhor, porque geralmente quando tem menos núcleos, por exemplo 4, os núcleos são mais fortes. E lembrando que funciona totalmente diferente do PS4 e Xbox One, entendeu? Mas isso eu não estou querendo dizer que o Switch é mais forte. Estou querendo dizer que para você fazer um cálculo específico sobre os teraflops do Switch, o que entrega é um pouquinho diferente do PS4 e Xbox One. Você tem que fazer uma conversão lá dos G-flops, alguma coisa lá. E fica, dá pra ver, mas provavelmente o Switch vai ficar entre meio teraflop e 1 teraflop, entendeu? Não é muita coisa, né? Aí tem que levar em consideração que é um portátil, entendeu? E qual é o diferencial do Switch? Provavelmente vai ser a otimização, né? Com relação aos jogos, entendeu? A Nintendo cagou muito com relação ao Wii U, a arquitetura lá do processador da IBM, que é uma bosta. Tinha um rumor lá, que eu dei uma caçada na internet, falando que o kit de desenvolvimento do Wii U custava $5.000, então tipo, fazer jogo pro Wii U não era nada baratinho, entendeu? E ainda era difícil de fazer, o cara tinha que fazer praticamente todo o jogo pro Wii U, entendeu? O jogo, tipo, a base do jogo pronta, vamos dar exemplo, você fez no PC, pô, quero lançar pro Wii U. Além de ter que comprar um dev kit caro pra caraca, botar gente pra trabalhar na equipe, tem que botar mais dev kit, porque não pode ser só um dev kit, né? O cara gastava uma grana pesada e não voltava. Você lançava o jogo não vendia, né? Ainda tinha isso, né? Tirando com relação aos jogos mais pequenos, que mesmo assim, se fizesse, né, era mais fácil do desenvolvimento, mas mesmo assim era mais difícil. O cara tinha que fazer praticamente o jogo todo para o Wii U. O Wii U tinha, como que eu vou dizer, um próprio tipo de motor gráfico, entendeu? É praticamente o cara fazer de novo o jogo pro Wii U, o port, né? Então no Switch não, vai ser mais fácil de portar. Vai ser praticamente você pegar o port do PC pronto e jogar pro Wii U, né? Porque ele tem placa de vídeo, era a de NVIDIA, então fica mais fácil. A gente programação de código, então o cara meio que vai ter que programar muito pouco. Vai ser praticamente copia e cola e dar uma acertada, entendeu? Então, aí eu lhe pergunto, o Switch é forte, é fraco? O Switch, pra ser sincero, o Tegra X1, ele já foi lançado há um tempinho. Eu acho que tem 1 ou 2 anos que ele foi lançado, entendeu? Mas ele é o mesmo Tegra X1 com as poucas modificações. Eu esqueci o nome, né? Mas que você reduz, tem um nome específico, né, na informática que faz isso. Vou dar um exemplo. O PS4 e o Xbox One foram lançados em 2013, né? Depois que saíram as versões Slim, o PS4 Slim e o Xbox One S, o chip que tá lá nesses dois novos não é o mesmo, entendeu? O bruto mas ele é um pouquinho modificado, então ele diminui o tamanho do processador às vezes para poder deixar ele um pouquinho mais eficiente energético e reduzir também o espaço. Caraca, tem uma cigarra enchendo o saco na hora que eu vou gravar o vídeo, logo na hora do vídeo, né? Mas voltando ao raciocínio do PS4 e Xbox One, né?
Então, o Tegra X1 também de Switch, ou X2, né? Porque ninguém falou nada da porcaria do hardware, né? Se for, eles foram reduzidos a nanometragem. Se for o Tegra X2, talvez seja o primeiro Tegra X2. Então, só depois de um tempo reduziria a nanometragem, né? Ficaria um pouquinho menor. Mas provavelmente é o Tegra X1, entendeu? Não consegui achar porra nenhuma de hardware do Switch, né? Ainda falando que é o de verdade que tá dentro, né? Já é tipo a segunda versão, a versão meio que reformulada. É a mesma porra que tem, mas só é um pouquinho menor para ter duas coisas: economia energética e redução do espaço. Só isso, não muda mais porra nenhuma. Às vezes tem lá aqueles 100, 200 MHz a mais tipo de força, não muda nada, não influencia nada, entendeu? Eu vou ser sincero, não temos como, tipo assim, julgar ou prejulgar, até falar é forte, é fraco, porque foi a primeira vez que a gente viu não foi nem a primeira, foi a segunda vez que a gente viu um videogame portátil usando o processador de smartphone. O primeiro foi o PlayStation Vita, pelo que eu saiba, né? Todo mundo sabe que o Vita é poderoso, mas o Vita se assemelha mais a um celular, o hardware dele, entendeu? O X1 é sim um celular, mas seria equivalente aos celulares top de linha. É um chip de processador top de linha. Pra quem não sabe, tem um tablet chamado Google Pixel C ou Pixel Tab, alguma coisa assim. Ele vem esse mesmo processador, entendeu? Ele é um processador é um tablet top de linha da Google. É caro, custa acho que uns $600. Isso para americano, para um tablet Android é caro pra caraca, entendeu? E... caraca, na boa. Deixa eu ver se eu consigo reduzir isso aqui. Deu uma reduzida um pouco. E na boa, o chip é um monstro. O Tegra X1 com relação ao Android é um monstro, porque o Android é um sistema operacional que ele meio que não é programado para usar tipo, a força toda do hardware que vem. E até mesmo os jogos e aplicativos. Então, você botar benchmark Android no chip fica um pouco mais complicado de comparar. Você vai ver tipo os benchmark como se fosse genérico, a tradução que eu tô tentando explicar para vocês, entendeu? E quando você pega o Switch, ele tem esse mesmo chip, só que ele é dedicado. Esse negócio que o pessoal fica falando da porra de chip modificado é meio que uma verdade e uma mentira. É a porra do Tegra X1 que foi colocado na porra de um kit de desenvolvimento, e os caras conseguem ter, ou no kit de desenvolvimento, conseguem só ter acesso melhor ao chip com relação à programação, que isso vai ser só para desenvolvedores. Eles vão conseguir usar a porra melhor do chip para usar todo o recurso do poder do hardware, entendeu? É só isso, não muda nada com relação ao console final. A maior parte dos kits de desenvolvimento de consoles, né, os dev kits, muita gente não sabe, mas os dev kits são diferentes dos consoles finais. É um pouco diferente. O dev kit do PS4, quando eu fiquei bem chocado, parece um tijolo. É tipo um pouquinho maior que o Xbox One. Do Xbox One eu ainda não vi, não. Eu já vi do Nintendo 64. Não, 64 não. O GameCube. Você olha pra porra, você não consegue entender. Eu já vi o dev kit do PSP. Você olha aquilo e fica pensando, porra, que merda. E tem uma coisa que eu vou falar que não é um dev kit, é uma porra de uma gambiarra, é um acessório. Não temos dev kit para o PlayStation Vita. Você vai pensar, ué, não, você vai ter que comprar a porra do videogame. O dev kit do PS Vita, pelo que eu vi, é o mesmo PS Vita, mas aquela paradinha embaixo que eu achei, tem tipo não seria uma dock, mas alguma coisa que você encaixa, que fica como se fosse um grip embaixo, que sai um cabo HDMI, um bagulho USB, e você consegue usar como se fosse o console como host, entendeu? Pra você passar pro PC pro console. É como se fosse um kit de desenvolvimento, mas você já tá lá com o próprio console pronto. Então, é mais barato. Você compra o PS Vita, só tem que comprar aquela gambiarra com relação à Sony, né? Pedir aquela gambiarra, você compra e você fica. Não dá pra ver se aquela gambiarra dá soldada, o cara compra um Vita específico para kit de desenvolvimento, ou se é um adaptador. Me parece que é um adaptador, que você somente pluga em caixa e você tem depois o videogame para testar, entendeu? O Vita é um bom exemplo pra gente usar com relação à força de smartphone, com relação ao videogame, entendeu? Foi a primeira vez que a gente viu um videogame usar com relação
aos processadores de smartphone. Aí você vai me perguntar, o 3DS é sim? Eu acho que o mais recente mas é bem diferente o processador do 3DS, entendeu? Não vou dizer, ele é teoricamente um pouco mais fraco, né, com relação ao Vita, né? Mas ele é bem diferente com o do celular. Eu acho que ele é da arquitetura ARM, mas ele é bem diferente, entendeu? Então eu tenho que dar uma olhadinha também para dar uma pesquisada melhor com relação ao processador do 3DS, porque não tem muita coisa, entendeu? Não dá para especular muita coisa. Mas eu sei que é bem diferente o do 3DS com relação ao Vita, né? Entendeu? O Vita é um monstro, entendeu? Só que tem uma coisa em relação ao Vita que eu não gosto. É que ele tem um processador equivalente ao smartphone na época, né? Top de linha, que até dava pra ser top de linha. Mas ele era aquele bom intermediário. Mas uma coisa que eu acho ruim é que tem pouca memória RAM. Tem, acho que 512 ou 128, alguma coisa assim. Eu acho pouco. Tem que ter tido uns 2 a 4 GB. Vai ficar muito legal. Vai ficar mais caro, mas vai ficar com mais gráfico, entendeu? Tipo assim, o PS Vita é um monstro. Você vê que os gráficos são bons, mas o problema do PS Vita é com relação àquele negócio de controle. O PS Vita, ele tem controle faltando. Então, para jogar, tipo, os jogos mais interessantes seriam de tiro. Então, uma merda para jogar jogo de tiro no Vita, entendeu? Mas alguns jogos rodam até que bem com a proposta do Vita, entendeu? Agora voltando ao Switch, né? Que é que a gente quer falar. O Switch é como se fosse essa mesma lógica dos smartphones para um videogame. E vai ter um gráfico muito bom por causa de uma coisa. Você vê nos Androids top de linha, rodando aqueles jogos mais pesados, ainda mais de corrida, que os gráficos são muito bons. Peraí, rapidinho. Sim. Você vê aqueles gráficos super ultra realistas e já chega no nível tipo Xbox 360 e PS3. Você olha aquilo e você fica, nossa, isso aqui é um 360 e PS3, entendeu? Tô falando do celular, não vemos achando que é o Switch, né? Bom, com relação, né? Tipo assim, a comparação do gráfico bruto, né, do PS3 que eu tô falando, com os celulares do Switch, né? O que eu acho que ele vai ter de gráfico? Eu acho que ele vai ser, né, uma coisa bem equivalente a um smartphone top de linha, entendeu? Que a gente já sabe que tem. Só que o gráfico vai ficar aquilo, vou ser sincero. Eu acho que aquele gráfico vai ficar um pouquinho melhor com o PS3, vai ficar algo entre o PS3 e o PS4, no meio, entendeu? Dependendo do jogo, você vai conseguir aproveitar melhor o gráfico com relação quando o jogo não é muito pesado com hardware. Quando você tiver um jogo tipo, vamos supor, GTA V, pode ser que ele fique um pouco mais feio, bruto. Mas isso não seja aquele gráfico que você olha e você fala, não, o gráfico tá porco, tá uma porcaria, não. Você vê, mesmo o PS360 tendo pouco hardware, você vê que ele tem um gráfico até que é muito bom, entendeu? Então vai ser a mesma coisa pro Switch, entendeu? A gente vai ter um gráfico relativamente aceitável. Não vai ser lá, nossa, essas coisas, né? Muita gente quer, tipo assim, quer falar de arquitetura do Switch, mas também não tem muito conhecimento com relação à programação e desenvolver jogos. Eu acho que a arquitetura do Switch vai prestar, entendeu? Esse processador vai ser interessante, não é nem por ser da Nvidia, porque a Nvidia tem muita coisa com relação a desenvolvimento de jogos, com relação a DirectX 12, a programação que vai ser muito boa. E se os desenvolvedores, né, correrem atrás de aprender isso, vai ser muito benéfico para o Switch, né? Muitas coisas que melhoram o gráfico e meio que... Eu vou fazer uma analogia muito simples. Eles não entendem a linguagem como se fosse humana, é meio que a linguagem da máquina. E eles não conseguem ler. Quanto mais abstrata a linguagem, melhor o jogo reconhece. Quanto mais fica perto da linguagem humana, tipo falar assim, eu quero o gráfico no Ultra, menos o jogo entende, entendeu? Vai ser mais difícil, entendeu? Então esses programadores aprendendo a utilizar a programação numa linguagem bem abstrata e bem otimizada, os jogos não é que eles vão ficar com aquele gráfico incrível, não sei o que. Ele vai ficar com um desenvolvimento melhor, então ele vai rodar mais estável, entendeu? Em alguns casos, claro, a gente vai ter até um gráfico reduzido, em alguns casos vão ter um gráfico melhor, mas isso vai ter um gráfico aceitável, aquele que você olha, não,
você tá vendo que tem um gráfico decente, você consegue ver, porque muitos jogos vão ter versões para PC, versões para Xbox One. Eu sei que vai ter vagabundo, certo, que vai fazer comparação. Mas isso você tem que lembrar, você tem que enxergar o limite do processador, entendeu? Eu acabei de ver ontem, né, um vídeo do, não sei se foi Dragon Quest, mas um jogo muito simples, rodando no PS4 Pro, não, no PS4 normal, PS Vita e o Switch. O PS Vita tava zoadinho um pouquinho mais, mas vou ser sincero, tá até bem aceitável pro hardware que ele tem, entendeu? Tava legal o jogo. O jogo não é aquele jogo que requisita muito hardware, né? Então é aquele jogo mais tipo pegada meio indie, né? Mas com gasto maior, né? O PS4 estava rodando bem bonito, 60 FPS, o Switch estava rodando bem aceitável, 30 FPS, entendeu? Claro que você olhando uma cena meio que, tipo assim, fica um pouquinho mais feio com relação à textura, gráfico, alguma coisa assim. Mas é aquele gráfico visual que você bota o olho e fala, pô, tá legal, tá aceitável, não é aquela coisa porca, entendeu? Não é. Então eu queria falar só isso sobre o hardware do Switch por enquanto, entendeu? Isso é uma informação interessante de passar pra galerinha, né?